Olá, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estar configurando o Redux do zero. Para o vídeo, a gente vai utilizar o Redux sem biblioteca nenhuma, apenas o Redux mesmo puro, e nos próximos vídeos a gente vai evoluir nessa aplicação aos poucos. Então, primeiro vamos configurar o Redux, vamos entender, fazer funcionar, e nos próximos a gente vai adicionando mais recursos, mais bibliotecas e umas coisas mais legais. Aqui eu tenho um aplicativo de to-do list, onde a gente tem um input. Então aqui eu vou digitar o nome das tarefas, estudar HTML. Ao clicar no Add, essa tarefa deve ser adicionada na nossa listagem, e quando clicarmos no Done, ela deve sair da nossa listagem. Hoje, se a gente olhar, temos apenas logs no console. Então, se eu adicionar, ele vai falar que está submetendo no form. Se eu clicar no Done, ele vai falar que está removendo a tarefa. Se a gente olhar no projeto, a gente tem uma pasta src. Então, dentro dela a gente tem o arquivo app CSS, que contém apenas um CSS da cor do fundo e do container da aplicação. Temos o componente app, que na verdade ele está chamando apenas o componente to-do list, nada demais. E dentro da pasta components temos o to-do list CSS, que é todo o CSS da parte dos menus, do input, do botão, da tabela. E temos o componente to-do list, que é responsável por ter todos os elementos necessários para que a gente consiga construir essa página. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Perfeito. Maravilha. Então agora, como que a gente pode começar utilizando o Redux? O Redux, para quem não sabe, ele é uma biblioteca para fazer gerenciamento de estado. Então a gente não vai ter mais estados internos nos componentes. Exemplo, componente de to-do list, ele não vai ter mais aqui dentro um estado tasks, onde vai ter a lista de tarefa. A gente vai delegar essa opção de armazenar, essa funcionalidade de armazenar um componente para uma store global. E os componentes que precisarem acessar determinada função dessa store, eles podem fazer o acesso de forma global. Ela está disponível para todos os componentes. Então, calma que aos poucos vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais simples. Beleza. Eu vou voltar aqui na raiz da aplicação, aqui na pasta src, e eu vou criar uma nova arquivo JS chamado redux.js. E aqui dentro do to-do list component, eu vou importar o Redux. From Redux. Redux. Ao salvar a aplicação, era para ter dado erro, provavelmente eu derrubei a aplicação. Yarn start. Ops, antes de iniciar o projeto, eu vou fazer o download e a instalação da dependência do Redux. Então, yarn add Redux. Além de, se você não quiser utilizar o yarn, você pode utilizar o npm. Então, você faz npm install Redux, que vai ter o mesmo resultado. Eu prefiro utilizar o yarn. Perfeito, o Redux foi instalado. Então, agora a gente pode subir o projeto com o yarn start. Vamos aguardar ele subir. Beleza. Como que a gente pode começar a utilizar o Redux? A gente precisa primeiro importar duas funções da biblioteca, que é o create_store. Então aqui a gente vai criar uma nova store, vou chamar a função create_store. E vamos fazer a exportação dela, né? Export store. Dentro do to-do list vai dar um erro, tá? Que a gente precisa configurar mais algumas coisas. Mas aqui eu vou acessar a store, que ainda a gente não vai fazer nada com ela. O erro que deu aqui foi, esperava que o Redux seja uma função. Por quê? Porque por parâmetro da store, a gente tem que passar um reducer. Tá? O reducer, a gente vai criar ele aqui agora. Então, por exemplo, vamos colocar aqui const to-do reducer. Ele deve ser uma função, como o próprio nome está dizendo ali. Vou criar uma arrow function, onde ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o state e o segundo é a action. Então eu vou abrir a função e vou passar o to-do reducer para a store. Perfeito, ele já funcionou, já está da maneira como a gente queria. Mas geralmente a gente vai criar um conjunto de reducers no projeto. E dificilmente a gente vai ter um reducer só. Se você só tem Redux, talvez não faça sentido utilizar o Redux. Então, para isso, a gente
para que a gente tenha vários reducers e no final junte todos eles para formar uma store global, a gente pode criar uma variável chamada reducers. E vamos utilizar mais uma função aqui do Redux, que é o combine reducers. Combine reducers. Ele deve receber um objeto, onde a chave do objeto vai fazer referência para aquela função. Então aqui eu vou colocar to do reducer. Então a chave vai ser to do reducer e ele vai apontar para a função to do reducer. E agora para o create store, a gente simplesmente passa os reducers. Ao salvar, veja que agora apresentou um erro, porque a gente precisa configurar mais algumas coisas. O nosso reducer entenda como se ele fosse uma pequena parte da store. A gente pode ter uma store global, onde a gente vai armazenar todas as informações da aplicação, tá? Então todos os dados, todas as informações vai ficar num lugar só. E cada reducer, vamos entender eles como pequenos estados, pequenas stores. Então a gente vai ter uma pequena store de to-do, uma pequena store de cliente, uma pequena store de produto, que no final a gente vai juntar todas essas pequenas stores para formar uma store maior. E essa store maior é que o Redux chama de one source of truth, que é uma fonte única de verdade. Dessa maneira, a gente está garantindo que todos os componentes estão acessando apenas uma fonte de verdade, que é a nossa store global. Então aqui no To-Do Reducer, a gente precisa fazer um switch. Não é obrigatório fazer com switch, pode ser feito com if, não tem problema, mas comumente a galera faz isso com switch. Só que aqui eu vou pegar o payload e o type da action. E aqui eu vou fazer um switch no type. Eu vou fazer um case to-do underline dd. Então quando o tipo for dd, faço tal coisa. E a gente vai ter também o remove, to-do remove. E se nenhum desses caras atender, a gente vai ter um default que vai retornar o state. Vamos salvar. Vejo que ainda está dando problema, porque a gente precisa definir um estado inicial para esse state aqui. Tá? Então ele está retornando undefined. Se ele retornar undefined, o Redux vai dar problema, ele não vai acusar. Então ele está falando que o reducer, to do reducer, retornou undefined durante a inicialização. Se o estado é passado para o Redux undefined, você deve explicitamente retornar um estado inicial. Então a gente aqui vai criar um const initial state, que é um objeto onde eu vou ter tasks, que vai ser um array vazio. E agora, como valor default, eu vou falar que o state vai receber initial state. Deixa eu fechar aqui. Beleza, ao salvar, deu tudo certo. Então a gente pegou o state. Se ele chegar undefined, ele vai pegar o valor do initial state. E ele não vai cair aqui, vai cair no default e vai retornar o state inicial. Beleza. Como que a gente pode continuar essa implementação? Se a gente voltar aqui agora no projeto, a gente tem acesso à Store. Então, na Store, a gente pode fazer o seguinte. Vou dar um log nela para que fique um pouco mais visível. Então, vamos por aqui, ó, console log store. Beleza, veja que a Store foi logada e ela tem um objeto com algumas funções. Dentro dessas funções, a gente pode ver que tem um dispatch. E esse dispatch, ele recebe uma action. Através dessa action, que a gente vai dizer qual case que ele deve cair. Tá? Então, a gente vai vir aqui no nosso projeto, vamos criar um const actions, que vai ser um objeto, onde eu vou ter add, que ela vai ser uma função que vai receber uma tarefa, como uma tarefa mesmo, como parâmetro. Então, vou abrir uma arrow function. Isso aqui vai retornar um JSON, que eu vou te falar que o payload é igual a task, e o type vai ser to-do underline add. Além do add, também temos que ter remove, que vai também receber uma task, só muda que aqui vai ser o remove. Então aqui vamos trocar para remove e vamos exportar essas actions. Aqui a questão de organização do código pode ser diferente, pode ser bem melhor, uma actions no arquivo só para actions, mas para ficar mais simples, a gente quer que você entenda, que consiga ver tudo o fluxo do Redux, eu vou criar tudo no arquivo só mesmo. Então aqui agora a gente vai importar o actions. E agora
no submit do form, que é esse cara aqui, eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o store.dispatch, passando o actions.add, e aqui eu preciso pegar o valor atual da tarefa. Então, eu vou pegar aqui o task de dis.state. E aqui com o parâmetro do task, do edge, a gente vai passar a task. Tá? Então, esse dis.state é esse cara que vai armazenar as tasks, que a cada change do input ele vai chamar o handle change. No handle change ele vai pegar o event, vai acessar o target, que é o input, vai pegar o value e vai jogar ali para tasks. Então agora, se a gente tenta fazer o teste, vamos por aqui, estudar HTML e adicionar, nada ainda aconteceu. Por que nada ainda aconteceu? Porque a gente simplesmente não falou mais nada. A gente falou, cara, dispara uma ação e não faz mais nada. Tá? O que a gente precisa fazer? Aqui no component de mount, eu vou pegar a store e fazer um subscribe dela, que ele vai receber uma função como parâmetro. Nessa função como parâmetro, eu vou falar aqui dis.statstate vai receber também um objeto. Esse objeto ele vai falar aqui o tasks, que eu vou criar agora aqui, que vai ser um array vazio. Ele vai falar que o tasks vai ser igual a store.getState.ToDoReducer.tasks. E vou salvar. Tá, o que é esse store getState ToDoReducer tasks? A store é esse objeto que a gente criou aqui através da função createStore. Esse ToDoReducer é o nosso reducer. Então aqui a gente colocou o ToDoReducer. E os nossos tasks é o valor do estado desse pequeno reducer. Então dentro do reducer ele vai ter o tasks. Então esse valor vai ser jogado para o nosso componente. Perfeito. Então aqui agora eu vou trocar esse código aqui por vou pegar o tasks e vou falar aqui tasks.map, vai receber task e vai retornar esse trecho de código aqui. Aí aqui vai ter que ter um key, por React não chia, mostra a tarefa e é isso daí. Vamos salvar. Agora não mostrou nada, nossa tabela, porque a gente não tem tarefa nenhuma. Então se a gente pegar e fazer aqui estudar React, dar um edge, veja que nada ainda aconteceu. Por que nada ainda aconteceu? Porque no nosso Redux, a gente falou que no case, quando ele cair no edge, ele não faça nada. Aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar um novo estado, tá? Por que novo estado? Porque o Redux aconselha que você trabalhe com imutabilidade, tá? Por padrão, ele não é imutável, então se você tentar mexer no estado que existe, ele vai alterar, ele vai mexer, mas é aconselhável que a gente sempre devolva estados novos. Então a gente pode fazer um return de ... state e mudar só o que a gente precisa, que no caso é o tasks, ele vai ter que ser igual a quê? A todas as tarefas existentes. Então cria um novo array com todas as tarefas e adiciona a nova tarefa que está dentro de payload. Aqui eu preciso pegar as tarefas atuais que está dentro de state. Tá? Então beleza. Então ele vai retornar um novo objeto. Esse novo objeto vai ser o quê? Vai ser o estado atual, tudo que ele tenha. Então se aqui tiver tasks, onloading, fetching, qualquer coisa que tiver dentro desse objeto aqui, ele vai jogar para cá no return. E além disso a gente quer mexer no tasks. Então se tiver mais de uma propriedade no objeto, a gente quer mexer só nos tasks. E a gente está criando um novo array. Então aqui a gente está criando um array novo, não está mexendo no array existente. Estamos pegando todas as propriedades, os valores de tasks, jogando para esse array novo e concatenando com a nova string que chegou aqui no payload. Tá? Então se a gente voltar aqui e fazer o teste, estudar React e dar um edge, veja que agora ele adicionou. Então agora a gente tem uma nova tarefa que é estudar React. Então vamos colocar estudar CSS. Ele também conseguiu adicionar, estudar HTML. Ele adicionou. Então o edge ele está funcionando da maneira como a gente esperava. Deixa eu só arrancar esse console aqui que ele está enchendo o saco. Perfeito. Como que a gente pode fazer o remove agora?
Aqui para o remove, eu vou criar uma nova iron function e por parâmetro eu vou passar o tasks para ele, a tarefa atual. Então, pega a tarefa atual desse map e passa como parâmetro para a função handle remove. Aí aqui no handle remove, eu vou receber task e a gente pode fazer o seguinte, ó, store.dispatch actions.remove, passando o task. Vamos salvar. Perfeito. Vamos voltar aqui no Redux e vamos fazer a implementação do remove. De novo, ele deve retornar sempre um objeto novo, então .state. Agora vai falar que os tasks é quem? Tasks.filter, pega a tarefa atual e verifica se ela é diferente da payload. Então, tasks diferente de payload. E vamos salvar. Perfeito. Vamos voltar aqui, estudar React, salvou, estudar HTML, salvou, estudar CSS, salvou. Então agora eu vou dar como done React, concluiu, done HTML concluiu e done CSS concluiu. Para ficar um pouco melhor ainda, a gente pode vir aqui e ao atualizar o store, limpa o input, fala que o task é igual a branco. Então vamos testar novamente, estudar React, adicionou limpou input, estudar HTML, adicionou limpou input, e se a gente finalizar o HTML, ele finalizou. Se a gente finalizar o React, ele também finalizou. Tá. Perfeito. Mas como tudo isso está funcionando? Como que as coisas estão acontecendo? O que está rolando aqui, né? Quando a gente pega o store e faz um dispatch, ele vai disparar uma ação para o nosso Reducer. Tá? Essa ação, ela geralmente vai retornar um objeto JSON, onde vai conter um type e um payload. Tá? Então, a gente tem duas ações hoje, a remove e o add. Se a gente voltar aqui e dar uma olhada nos nossos actions, o add é uma função, é um objeto, tá? Uma propriedade de um objeto que é uma função, que ele vai receber add e vai retornar um JSON. Tá? Então, esse parênteses aqui eu coloquei para retornar o objeto, senão ele seria como se fosse o corpo da Iron Function. Mas a gente quer que ele retorne um objeto e não seja uma Iron Function, um corpo da Iron Function. E com o payload, ele está passando o teste, está chegando como parâmetro. Então aqui no add, se a gente pegar e digitar Mateus, clicar no add, ele vai pegar o valor que está aqui dentro do input, que é Mateus, e vai passar para a função add. Aí ele vai vir para cá. Então aqui vai chegar Mateus, ele vai falar que o payload é igual a Mateus. E o tipo é to_do_add. Uma vez que a gente fez o dispatch de uma action com type payload, ele vai cair aqui na nossa função to_do_reducer, onde ela vai ter um estado, que a gente também atribui um estado inicial. Caso ele seja undefined, ele vai pegar esse valor daqui, que é esse cara aqui, um objeto que tem apenas uma propriedade, tasks, que é um array vazio. E como segundo parâmetro vai chegar a action que a gente fez o dispatch. Então aqui, como segundo parâmetro, vai cair aquele objeto JSON que tem um type e tem um payload. Por isso que aqui a gente faz a desconstrução dele. Então a gente está pegando o payload e o type dessa action. Depois a gente está fazendo um switch no type. Então, para cada nova tarefa que tiver, para cada nova tarefa, não, desculpa, para cada nova ação que tiver, a gente vai colocar um case novo aqui. Então a gente está verificando, cara, é um to_do_add, ou seja, o tipo, o type da ação que foi disparada através do dispatch é to_do_add? É. Então entra aqui no case. O que ele vai fazer? Ele vai retornar um novo objeto, uma nova store, uma pequena store, que é uma parte do Reduxer, onde ele vai pegar o objeto atual, ou seja, a store, o state atual, que é esse cara aqui, tá? Se ele for undefined, e vai jogar para cá. Além dele fazer isso, a gente quer mexer só no tasks. Então, o tasks vai ser igual a um novo array, que a gente está pegando todas as tasks que já existem com o payload. Então, se aqui vem Mateus, aqui vai cair Mateus. Aí aqui ele vai pegar todas as tarefas e concatenar com o Mateus. Então, se a gente já tivesse tarefa X, ia chegar Mateus, ele ia pegar X e jogar o Mateus embaixo. Se chegasse Henrique, ia ter X, Mateus, e ia cair o Henrique embaixo. Então, ele vai fazer toda essa concatenação do array. E o remove, tá? Então, se a gente clicar aqui no botão remove, ele vai chamar a função handle remove, recebendo task. A task é o objeto, a string atual que a gente está fazendo a interação no array de tarefas.
Então ele vai cair para cá. Aqui vai receber a task com parâmetro e vai chamar também o dispatch. A função que a gente vai disparar agora é o remove, passando a task para ele, tá? Então vamos adicionar aqui estudar React. Adicionei. Então se a gente clicar no dono, ele vai pegar essa string estudar React e vai passar aqui para a função remove. A função remove vai cair aqui, vai receber o estudar React. Ele vai falar que o payload é igual a estudar React e o type é to-do underline remove. Aí ele vai cair lá no nosso Reducer. Vem para cá no Reducer. Beleza. Caiu no Reducer, ele vai verificar. Cara, o type é to-do underline add? Não, o type não é to-do add. O type é to-do remove? Sim, o type é to-do remove. Então cria de novo um novo objeto com o estado atual do meu Reducer e modifica o tasks. Como que vai ser o valor de task? Vai ser o filtro da tarefa, de todas as tarefas atual. Então aqui no filtro a gente passa uma função como parâmetro, que comparando essa função que a gente está passando para a função filter, ele vai receber cada item do array. Então aqui vai cair tasks, aqui vai cair, por exemplo, estudar React. Aí a gente está falando, cara, retorna para mim tudo que é diferente do payload. Ou seja, se a gente adicionar, por exemplo, um estudar HTML, aí ele vai cair aqui, filter. Qual que é o primeiro item nosso? É estudar React. Então, o estudar React é diferente do payload? Não, porque a gente vai clicar aqui no estudar React, tá? Mas se a gente clicar no estudar HTML, o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui, vai pegar estudar React. Ele é diferente de estudar HTML? Sim, ele é diferente. Então, retorna ele. Aí ele vai cair na segunda posição, estudar HTML. Estudar HTML é diferente de estudar HTML? Não, ele não é diferente. Então, ele não vai retornar ele. Por exemplo, exatamente assim. Ele retornou só estudar React porque o estudar React era diferente de estudar HTML. Então, ele vai retornar e o que ele retornar vai ser aplicado para o nosso novo estado do Reducer. E caso a gente dispare uma função que não existe, ele vai cair aqui no nosso default e vai retornar o estado atual ou o estado inicial. Tá? Então, quando ele carregar o componente, vai ser o estado atual. Se por um acaso a gente disparar alguma função que não existe, ele não vai fazer o add, não vai fazer o remove e vai retornar o estado atual. Beleza? Então, aqui no nosso objeto, depois a gente no componente de mount, precisamos fazer o subscribe na store. Tá? O subscribe vai ser disparado toda vez que essa store sofrer modificações. E quando ele sofrer modificações, a gente passa um parâmetro, uma função como parâmetro. Essa função vai fazer o setState, onde ele vai limpar a tarefa, o state task, que é o input aqui. E depois vai pegar para o state tasks, que é um array, ele vai pegar o estado atual da store, vai pegar só o reducer to do e vai pegar o tasks dentro dele. Tá? Um detalhe importante é que se a gente tivesse vários reducer, por exemplo, to-do reducer, cliente reducer, produto reducer, quando a gente dispara, quando a gente faz o dispatch de uma função, esse dispatch ele cai para todos os reducers. Por isso que é importantíssimo esse type, esse case, o type da action ser único, para que ele não caia aqui nesse reducer e não caia no outro reducer. Então, geralmente, você vê que a galera costuma prefixar o começo da função com to-do. O to-do é o nome do reducer. Aí vem o underline e o que ela está fazendo. Então, para o to-do reducer, faça o add. Para o to-do reducer, faça o remove. Mas a gente poderia muito bem deixar só assim, que também iria funcionar. Mas por questões de boas práticas é legal a gente colocar, prefixar o reducer, underline, a ação que de fato está sendo executada. Bom, para esse vídeo é isso. Eu expliquei mais ou menos como que o Redux funciona, sem biblioteca nenhuma, sem nada, só com o Redux. Nos próximos vídeos a gente vai começar a colocar umas bibliotecas a mais para ficar um pouco melhor o código, melhor organizado. Então no próximo vídeo provavelmente a gente vai colocar o React Redux, onde a gente vai diminuir um pouco o código que a gente está escrevendo. Diminuir entre aspas, né? A gente vai tirar de um lugar e colocar no outro. A gente pode melhorar também, criar umas constantes para essas strings aqui, porque hoje a gente mexeu aqui, tem que mexer aqui também. Então, devagarzinho a gente vai deixando um pouco melhor essa aplicação de to-do. Beleza? Não deixe de curtir, compartilhar, dar seu like e mandar pra galera. Até mais!